Deus é bom. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 4. Jonas 4, que diz assim: E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires. Amém? Só isso mesmo. Pode sentar-se. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar com a sua palavra. Deixe a sua Bíblia aberta, não feche ela não, que nós vamos estar aí analisando os últimos versículos desse capítulo e concluindo a aula do livro de Jonas hoje, se Deus quiser, recapitulando, tudo aquilo que já demos, não em seus detalhes, mas podemos ver que no capítulo 1, Jonas estava fugindo de Deus. Deus havia dado uma ordem para ele, falado com ele: vai a Nínive e prega contra ela. Jonas pegou e foi para Tarsis, desobedecendo assim ao Senhor. No capítulo 2, vemos Jonas orando a Deus na barriga do peixe, ali se arrependendo, se consertando. No capítulo 3, vemos Jonas pregando a palavra de Deus em Nínive, obedecendo, porque no capítulo 2, logo no início, ele se dispôs a ir a Nínive, porque mais uma vez veio a palavra do Senhor para ele, e ele vai e prega, e ali há uma conversão em massa naquela cidade. Um avivamento extraordinário da parte de Deus, um mover sobrenatural, não movido pela própria pregação de Jonas, que foi bem medíocre, bem seca, bem fria, mas pelo poder e misericórdia de Deus em converter a alma humana. E no capítulo 4 nós podemos ver que Jonas está aprendendo de Deus. Ele está sendo disciplinado e corrigido e tendo várias lições que não são somente para Jonas, que viveu há 2.700 anos atrás, mas para nós do século 21. Terminamos a última aula, os irmãos que estiveram aqui se lembram, com Jonas irado, com Jonas revoltado. Jonas estava totalmente desgostoso com a vida. Por que ele estava desgostoso? Porque Deus havia perdoado os ninivitas. E Deus havia decidido não destruir aquela cidade, porque eles se converteram ao Senhor. Deus usou de misericórdia para com aquele povo, assim como tem usado de misericórdia para comigo e para com você. Só que a misericórdia de Deus, ela acendeu uma fornalha no coração de Jonas, a tal ponto que ele ficou totalmente irado, porque Deus havia perdoado aquele povo. Ele ficou irado porque Deus deixou a sua ira. Que coisa estranha, Ele quis morrer só porque os ninivitas receberam mais uma oportunidade de viver. Ele quer morrer porque os outros estavam tendo a oportunidade de viver. Diante desse quadro, Deus faz uma pergunta para Jonas, aí no versículo que lemos: fazes bem que assim te ires? Ou, em outras versões, há alguma boa razão para você ficar desse jeito? Deus está questionando Jonas. Simplificando mais ainda, Deus disse: Jonas, você tem motivos para isso? Para ficar tão irado, tão revoltado, tão desgostoso da vida? A bem da verdade é que Jonas não tinha motivo algum para ficar irado, até porque ele mesmo havia sido alvo da misericórdia de Deus. Ele havia sido poupado pela graça e favor de Deus. Lá no oceano, quando ele foi jogado do navio, Deus enviou um peixe para poupá-lo de morrer afogado. Ele recebeu misericórdia, mas não queria dar misericórdia. Agora ele fica irado porque Deus deixou sua ira. Será que existem crentes assim hoje em dia? Eis a pergunta. Que ficam irados quando Deus perdoa algumas pessoas. Que ficam iradas quando ouvem dizer, por exemplo, que um traficante perigoso, assassino, matador, se converteu e agora ele é um pregador do evangelho e é mais usado do que aquele que aparentemente nunca cometeu pecados tão graves. Será que existem crentes assim hoje em dia? Crentes como Jonas? Será que existem irmãos e irmãs que ficam irados quando Deus transforma a vida de uma prostituta e faz dela uma missionária, uma ganhadora de almas, uma mulher cheia do Espírito Santo?
Será que existem crentes hoje em nosso meio que ficam irados, desgostosos, tristes com Deus porque um bebum, alguém que era viciado em álcool, entregou a vida para Jesus e agora ele se enche, em vez de álcool, se enche com o Espírito Santo e é um canal de bênção nas mãos do Senhor? Na verdade, nós temos que ter um sentimento de alegria, louvar a Deus pelo que Deus tem feito na vida das pessoas. Mas Jonas não se alegrou com isso. Ele ficou totalmente irado porque Deus havia tido misericórdia para com aquele povo, os ninivitas. Será que existem crentes ruins, como Jonas, que permite em seus corações sentimentos, às vezes não é através de palavras, nem de gestos. A pessoa aparentemente se alegra, mas Deus conhece o coração, sabe o que vai lá no íntimo. Será que existem crentes assim, que ficam tristes quando sabem que um homossexual se converteu e agora está tendo desejos por mulher, pelo sexo oposto, e casa, e ali tem uma vida feliz? A grande verdade é que o pecador, ele realmente merece o castigo. Os ninivitas mereciam ser castigados porque eles eram grandes pecadores diante do Senhor. O pecador merece juízo, ele merece a condenação, mas quando ele se arrepende de seus pecados, quando ele ouve as boas novas do Evangelho da salvação, quando ele tem a vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, os seus pecados são apagados. Dos seus pecados, diz a palavra, não vos lembrarei mais. Então, quando nos arrependemos, Deus lança seu coração em nossa miséria. Ele suspende o castigo e nos oferece perdão e salvação para a glória dele. Essa é a mensagem, a boa nova do Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nossos pecados passados são apagados, perdoados, e uma vida nova começa em Cristo Jesus. Os ninivitas haviam se convertido ao Senhor, amados. Eles haviam tido as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, mas Jonas ficou irado por causa disso. Ele ficou descontente porque Deus estava contente e principalmente porque os ninivitas estavam... Imagine a celebração, imagine a alegria daquele povo. Imagine como eles estavam alegres porque Deus não os destruiu literalmente e, acima de tudo, deu a eles uma paz que excede todo o entendimento. Esse é o fruto da conversão. Eu creio literalmente que a vida deles foi transformada, porque a Bíblia diz que eles creram no Senhor, creram e depois evidenciaram a sua fé por meio de atitudes, passaram a orar, a jejuar, a se arrepender. Então, vamos considerar alguns pontos nos versículos seguintes, que nós vamos ler. Versículo 5, Jonas retrocede mais uma vez. Olha que interessante, mais uma vez Jonas retrocede. Veja comigo o versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. No início do livro, no capítulo 1, Jonas foge para Tarsis, em vez de ir para Nínive, como Deus tinha ordenado. Agora, em vez de ficar na cidade, orientando, aconselhando os novos convertidos, Jonas foge de Nínive e vai para sua cabana. Em vez de estar ali, porque todo avivamento, quando há uma manifestação do poder de Deus, há necessidade de discipulado, de ensinamento. Mas Jonas corre, deixa o povo lá, se converter ao problema deles. É como deixar uma criança recém-nascida a sua própria sorte. Ele foge de Nínive, justamente na hora que Nínive está correndo aos braços de Deus. Ele foge do lugar que mais carecia dele naquele período. Mais uma vez, Jonas se desvia da vontade de Deus. Ele é o tipo do crente cai-cai. Está sempre retrocedendo nos mesmos erros. Realmente, esse profeta é um profeta esquisito. Não tem como negar.
Ele sai da cidade e fica esperando que Deus se arrependa do seu arrependimento. Até porque Jonas ainda tem esperança que a cidade vai ser destruída. Nas entrelinhas é isso. Ele sai da cidade, faz uma cabana, monta uma barraquinha e fica aguardando, de camarote. Não, Deus vai se arrepender de ter se arrependido. Jonas não muda, mas espera que Deus mude. Como diz Hernando Dias Lopes, o coração de Jonas batia em descompasso com o coração de Deus. Na verdade, Jonas continuava rebelde. Jonas continuava teimoso. Ele continuava esperando a destruição da cidade. Realmente, Jonas era um homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Será que somos melhores do que ele? Eis uma pergunta para nos confrontar. Ou será que o sangue de Jonas, simbolicamente falando, corre em nossas veias? Será que somos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor? Ou, assim como Jonas, constantemente retrocedemos nos mesmos pecados? Só você e eu podemos responder, amados, mais ninguém. Jonas mais uma vez fugiu do centro da vontade de Deus. Mais uma vez ele errou o alvo. E essa é a definição de pecado, errar o alvo. O alvo é a santidade. O alvo é a presença de Deus. E quando o homem desvia-se, ele está errando o alvo, está pecando. Segundo, Deus faz nascer uma planta para abençoar Jonas. Olha que interessante, versículo 6. Primeiro, Jonas retrocede. Agora Deus faz nascer uma planta para abençoar Jonas. Versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Irmãos, tem atributos divinos que literalmente eu não compreendo, eu não entendo. E a longanimidade de Deus é um desses atributos que não dá para entender. Longanimidade significa paciência ao extremo. Paciência ao extremo. Jonas continua rabugento e Deus continua paciente. Jonas está irado, Deus tranquilo. Jonas sai para ver a destruição da cidade de Nínive. E Deus está ali como que proporcionando a ele uma visão tranquila, fazendo sombra para ele. O que Jonas faz? Faz uma cabana e fica ali assistindo o desenrolar dos fatos. Em determinado momento, diz o texto, o sol começou a queimar os miolos de Jonas. E ele provavelmente teve ali uma insolação. E Deus, sabendo que Jonas estava extremamente desconfortável por causa do calor, e num gesto de bondade e pura misericórdia, Deus faz crescer uma planta com folhas bem grandes para proporcionar a Jonas conforto, sombra. Interessante é que Deus já havia livrado Jonas do mar. Agora Deus livra Jonas do sol. Sabe qual foi a reação de Jonas quando viu esse milagre repentino? Olha no versículo 6, parte B. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Uma planta com folhas bem grandes que proporcionou a Jonas sombra. E eu não sei se a alegria dele foi por causa do milagre que viu, ou pela sombra que recebeu. O interessante, amados, é que Jonas, em todo o livro, somente nessa ocasião é que ele se alegra. Todo o livro, você vai ver ele desobedecendo, pedindo a morte, irado, mas aqui ele fica extremamente alegre. Ele não se alegrou em ouvir o chamado de Deus, em ouvir a voz de Deus para ir a Nínive pregar o evangelho. Não se alegrou. Ele não se alegrou ao ver os marinheiros lá no navio orando, fazendo votos, depois que eles viram que aquela tempestade era de ordem sobrenatural e que era a mão de Deus. E eles ali começaram a orar, homens pagãos, duros. Mas Jonas não se alegrou naquela ocasião. Ele não se alegrou em ser poupado da morte pelo canal que Deus enviou, um grande peixe. Ele ficou 3 dias e 3 noites nesse grande peixe, mas ele não se alegrou, pelo menos o texto não mostra. Ele não se alegrou em ver os ninivitas
convertidos, salvos, lavados, restaurados, perdoados. Jonas se alegra com uma planta que faz sombra sobre a sua cabeça, mas não se alegra ao ver uma cidade rendida aos pés do Senhor. Que coisa de doido. Jonas é o tipo do crente ruim, que gosta de ser abençoado, mas que fica irado quando os outros são abençoados. Ele gostou da sombra, mas não gostou da salvação lá dos ninivitas. Sua vida está centrada nele mesmo e não em Deus. Assim, Jonas quebrou os 2 principais mandamentos da palavra: amar ao próximo e amar a Deus. Continuava rebelde, e Deus ainda assim continua misericordioso. Terceiro, Deus envia um verme para matar a planta. Olha no versículo 7. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Olha que lindo! O mesmo Deus que fez a aboboreira crescer, essa planta crescer, agora a faz secar e mata essa planta. O mesmo Deus que criou, destruiu. Irmãos, isso revela para mim, de maneira brilhante, os 2 aspectos da natureza de Deus, que temos que ter em mente isso. Bem moderado, bem equilibrado, os 2 aspectos da natureza de Deus. A capacidade que Ele tem de livrar e também de destruir, de abençoar e também de amaldiçoar, de salvar e de condenar, de dar vida e de tirar a vida. Esses são os 2 aspectos de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Essa história que o Deus do Antigo Testamento era irado, iracundo, matador, e o do Novo Testamento é amor, é balela. Você vê tanto a ira de Deus como o amor de Deus no Antigo Testamento, como no Novo Testamento você vê também a ira de Deus e o amor de Deus, consecutivamente, juntos. Deus é amor, mas é fogo consumidor. O mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, foi o mesmo Deus que destruiu com fogo as cidades de Sodoma e Gomorra. Ou não? É o mesmo Deus. Então, se enfatizarmos somente um aspecto da natureza divina, estaremos com isso distorcendo o caráter de Deus. Se pregarmos somente o amor, distorcemos o caráter de Deus. Se pregarmos somente a ira, distorcemos o caráter de Deus. Essas 2 verdades, o amor e a ira, precisam andar juntas, porque senão distorcemos o caráter, o atributo de Deus. O mesmo Deus que fez a planta, matou a planta. Deus fez a planta crescer. Deus enviou um verme e matou a planta. Depois, Deus vai enviar um vento para tirar o conforto de Jonas. Esse vento na nossa vida às vezes é ruim. Então, Deus está agindo o tempo todo nesse livro. Deus é o agente principal. Deus é o protagonista, é o personagem central. Não é Jonas, não é o peixe, mas Deus. Foi Deus que enviou ou chamou Jonas, lembra? Para ir a Nínive. Foi Deus que enviou um forte vento ao mar, atrás de Jonas, que estava fugindo. Foi Deus que ordenou o grande peixe para tragar Jonas e poupá-lo da morte. Foi Deus que controlou os dados para saber quem era ali a causa da tempestade no navio. Foi Deus que controlou os dados, ou o que foi usado ali para descobrir o motivo, quem era o culpado. Deus. Foi Deus que ordenou que o peixe vomitasse Jonas em terra. Foi Deus que tocou no coração dos ninivitas, levando-os ao arrependimento de pecados. Foi Deus que fez a planta crescer para proporcionar uma bela sombra para Jonas. E foi Deus também que enviou um verme para destruir a sombra, a planta. Tudo é Deus. Deus é soberano. Ele é Senhor. Em quarto, Deus envia um vento oriental em direção a Jonas para lhe queimar a cabeça. Olha que coisa linda. Versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou ou desfaleceu.
e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Eu quero a morte. Augusto Nicodemos diz que esse vento é conhecido nessa região como o vento siroco. É um vento quente e seco, que carrega partículas de areia e, quando passa, faz a temperatura subitamente crescer, de maneira rápida. Geralmente o vento é confortante, não é? Geralmente quando se fala de vento, você está em determinado lugar, na sombra, ele é refrescante, mas esse vento aqui é diferente. É um vento quente, é um vento fora do comum naquela região. Então veja que interessante, Deus faz crescer milagrosamente uma planta, não é isso? Depois envia o verme para destruir a planta. Por fim, ele manda um vento quente para queimar a cabeça de Jonas. E, segundo a tradição hebraica, Jonas era careca. Então foi muito mais desconfortável. E eu me identifico com ele. Porque quem tem cabelo no sol ainda amortece. Agora o careca, qualquer solzinho começa a queimar e dói. Ainda mais aqui em cima, você começa a ver coisas por causa do calor. Gente. Então assim acontece também na nossa vida. Muitas vezes não percebemos. Muitas vezes não entendemos, mas Deus está agindo. Deus não é um ser distante e apático. Um Deus pregado pelos deístas. Um Deus que criou o mundo. É como que alguém que fez um relógio, deu corda e largou de mão. Deus não é isso. Os deístas creem assim. Para o deísta, Deus está distante e inoperante. Eles até creem que Deus criou todas as coisas, mas depois de ter criado, as abandonou à sua própria sorte. Por outro lado, nós cremos num Deus que está no trono. Um Deus que governa. Um Deus que está no trono do universo. E governa e tem controle sobre todas as coisas. É um Deus teísta, com T. Um Deus que criou, mas um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que abençoa, um Deus que castiga, um Deus que corrige, um Deus que ama. Esse não é um Deus desconhecido, distante, indiferente. Não. Ele está entre seu povo. Ele ouve as suas orações e os socorre em meio à aflição. Assim como fez com Jonas. Estava aflito, Deus fez uma sombra. Mas para deixar ele irritado, ensinar algumas lições, mata a planta, faz ele sentir calor. Muitas vezes, Deus faz um milagre, amados, para nos alegrar, assim como fez com Jonas. Fez um milagre, fez crescer uma planta por trás dele para trazer alegria para ele. Esse é um Deus ativo, um Deus que cuida de nós. Quando vemos milagre, nos alegramos. Assim como semana passada caiu uma árvore aqui e não matou ninguém, não caiu em cima da salinha, quantos não se alegraram com isso? É um Deus que proporciona para nós momentos de alegria, quando traz uma cura, uma restauração, mesmo quando temos que passar pelas mãos dos médicos, mas ali a cirurgia, o tratamento é bem sucedido, e isso alegra o nosso coração. Outras vezes Deus manda um verme para acabar com o nosso conforto, para acabar com a nossa acomodação, que muitas vezes nós somos acomodados, igual a igreja de Jerusalém, acomodada lá só em Jerusalém, Deus manda a perseguição. Aí rapidinho se espalham para o mundo para pregar o evangelho. Teve que ter aí um verme. Então esse verme pode ser também um aperto financeiro, pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, ou qualquer outro tipo de problema. Deus pode estar enviando para nos ensinar alguma coisa. Paulo teve um verme em sua vida chamado espinho na carne, que o esbofeteava. E diz a palavra que isso foi para que ele não se exaltasse por causa das sublimes revelações que ele teve. Ele foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, ele viu milagres extraordinários. Então a tendência de um ser humano quando vê essas coisas é se inchar, pensar que é alguma coisa. Mas Deus manda esse espinho na carne que nós não sabemos o que é, para poder botar ele no lugar dele, para botar Paulo no lugar dele. Então, outras vezes Deus manda o vento quente das tribulações, também para nos despertar, para nos acordar. Vento quente das tribulações. Olha que espetacular. Uma planta nasce repentinamente. Um verme destrói a planta imediatamente. E um vento quente traz desconforto a Jonas, de maneira também inesperada.
Todos os três são agentes de Deus. É Deus que faz a planta crescer, é Deus que mata a planta e é Deus que envia o vento. Então, quando Deus faz crescer a planta para fazer sombra a Jonas, estava com isso dizendo para Jonas, e não só para Jonas, mas para mim e para você o seguinte: eu posso cuidar de você, eu posso aliviar o seu fardo, curar suas feridas e te restaurar. Eu sou o teu provedor, eu sou o teu sustentador, eu sou o teu salvador. Eu sou o Deus dos milagres, de operações de milagres e maravilhas. Deus estava dizendo o seguinte, amados, quando fez aquele milagre da planta crescer: eu posso te libertar desse vício maldito, posso restaurar o seu lar, que talvez esteja em frangalhos. Eu posso, eu fiz uma planta crescer instantaneamente. O que mais eu não posso fazer? Deus pode. Quando Deus enviou o verme para matar a planta, estava com isso dizendo: eu dou a vida, eu tiro a vida, eu tenho poder de abençoar, tenho poder também de amaldiçoar, eu posso salvar, posso condenar, eu levo para o céu, mas também mando muitos para o inferno. Em Mateus 10, 28, Jesus disse o seguinte, olha que palavra dura: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele, Deus, aquele é Deus, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Que isso produza em nós temor. Há pouco tempo eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: irmãos, o medo do inferno tem me guardado de muitos pecados. Pode ser até soar como heresia para muitos. O medo do inferno tem me guardado de muitos pecados. Mas a falta de medo, muitas vezes, tem levado muitos ao pecado. Sempre, toda igreja, toda seita que exclui a existência do inferno, diz que isso não existe, que é a invenção dos apóstolos, de pastor. A tendência é a promiscuidade. Todas as igrejas chamadas inclusivas não pregam sobre o inferno, pregam sobre o amor. Deus te aceita como você é, meu irmão. Você pode chegar lá do teu jeito, viciado em qualquer porcaria. E você está lá, não existe inferno, Deus te recebe, Deus é amor, Deus é compaixão. Que é isso? Você acha que um Deus de amor vai mandar alguém para o inferno? Não é isso que a Bíblia diz. Então essa frase é muito oportuna: o medo do inferno tem me guardado de muitos pecados. Por fim, amados, quando Deus enviou um vento quente para queimar a cabeça de Jonas, estava com isso dizendo o seguinte: eu corrijo a quem amo, assim como o pai corrige ao filho a quem quer bem. Deus estava corrigindo Jonas e dando lições para Jonas que nós vamos ver mais à frente. Mesmo tendo as reações que teve, Jonas era amado por Deus, pois estava sendo afligido, corrigido. E qual é o filho que Deus não corrige, não repreende? Olha que Hebreus 12, versículo 4 a 8 diz, que interessante: ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não te desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Bem-aventurado é quando erramos. O ideal é que não erremos, não pequemos, mas quando erramos, quando pecamos, somos corrigidos por Deus. Vem a aflição, vem o vento quente sobre a nossa cabeça, sobre a nossa alma. Vem angústia, tristeza. Vem a provação. O pior é quando a pessoa está numa vida totalmente errada e as coisas continuam caminhando de bem a melhor. Aí, meu irmão, fica preocupado. Você não contribui com nada, não dá uma oferta de amor, mas a vida financeira continua indo de vento em polpa. Ah, meu irmão, não é bom sinal não. Não é bom sinal não. É coisa porque é coisa, talvez você não seja filho. Porque aquele que negligencia a obra de Deus, ele é corrigido por Deus. Deus começa a apertar.
Começa a vir aqui um aperto aqui, um problema ali, uma dívida fora do comum ali, aqui, acolá. Deus trata conosco. Mesmo para uma igreja como Laodiceia, por exemplo, que dizia: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, Jesus disse o seguinte para eles: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Né? Uma igreja pomposa, rica, cheia de si. Mas o Senhor, na própria carta, diz que repreende e castiga a todos quanto ama. Aquela igreja ainda era amada por Deus, mesmo diante daquele caos, e os chamam ao arrependimento. Então, esse vento quente da aflição foi pedagógico para Jonas. Ele precisava aprender, amados, que vidas têm mais valor do que coisas. Hoje nós temos vivido uma sociedade totalmente deturpada, valorizando mais coisas do que vidas. Jonas precisava aprender que almas imortais são mais importantes e preciosas do que uma planta que nem ao menos ele ajudou a crescer e nem regou. Então, essa foi a lição que Deus quis ensinar a Jonas, com a planta, o verme e o vento quente. Deus nos ensina com tudo isso, nos dando conforto, nos trazendo tribulação, enviando o verme, enviando o calor, mas não é tudo equilibrado, né? De vez em quando ele dá o conforto também, faz um milagre para nos alegrar, mas tem hora que não tem milagre, tem hora que as coisas não acontecem, você só ouve o silêncio de Deus. E aí, como lidar com esse silêncio de Deus? Quando você ora e Deus não cura, quando você intercede por alguém, crendo que ela vai ser curada e ela morre, como lidar com isso? Quinto, amados, Jonas pede mais uma vez para morrer. Olha no versículo 8 e 9. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o feriu na cabeça, e feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. É como se Jonas dissesse o seguinte: o Senhor tirou tudo que eu tinha e destruiu minha vida. Eu estava feliz lá em Jerusalém. Eu fugi do Senhor, mas o Senhor foi atrás de mim, naquele navio. Eu passei 3 dias no ventre do grande peixe e estou até agora com cheiro de vômito. É como se estivesse reclamando assim, fedendo. Depois disso, o Senhor me manda andar 800 quilômetros para pregar para pessoas que não mereciam perdão, não mereciam a graça. E ainda o Senhor perdoa eles. E como se isso não bastasse, o Senhor me dá uma planta para me fazer sombra e depois tira essa planta de mim logo em seguida. Estou com raiva. Nada dá certo em minha vida. Qual a razão da minha existência? Por que eu vivo? Eu quero morrer. Ó vida, ó céus, ó azar, ó morte. Os mais antigos, né, de 30 anos para trás, sabe desse desenhozinho, né? Ó vida, ó céus, ó morte. E está reclamando, está desgostoso, meu irmão. Será que tem crente assim hoje? Qualquer coisinha, né? Qual foi o desfecho dessa história, dessa linda história, amados? Olha o versículo 10 e 11. E disse o Senhor: tivestes tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Não teve uma conclusão esse livro. Ali, em Nínive, havia 120.000 pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Alguns conjecturam que esses 120.000 sejam crianças, né? Que aí totalizaria o total de habitantes em quase 1 milhão, por aí. Deus estava preocupado com esse povo, e não só com o povo, mas também com os animais. Olha que lindo. Agora, quais lições Deus queria ensinar a Jonas com todo esse incidente para concluir?
Quais são as lições? A primeira, amados, é que ser humano tem mais valor do que coisas. Ser humano tem mais valor do que coisas. Havia uma inversão de valores na vida de Jonas. Ele via as pessoas como coisas e as coisas como pessoas. Ele amava as coisas e odiava as pessoas. Tem gente que ama mais um cachorrinho, um gatinho do que gente. Ele se alegrou com o nascimento de uma planta, mas ficou irado por Deus ter poupado uma cidade. Se alegrou por causa de uma planta, mas não se alegrou por Deus ter poupado uma cidade. E mais, Jonas se alegrou ao ver uma planta crescer milagrosamente, mas não se alegrou em ver multidões se rendendo aos pés do Senhor. Isaltino Gomes diz que Jonas amava mais as coisas do que as pessoas. E essa é a postura do mundo em que vivemos, afundado no materialismo doentio, onde as pessoas lutam, brigam, matam e morrem para ter coisas. Isso porque as coisas se tornaram o bem maior na escala de valores. Em Lucas 12:5, o Senhor Jesus nos advertiu dizendo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça ou avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmãos, um cristão não deve colocar as coisas como o valor último da sua vida, assim como Jonas estava colocando uma planta em um nível maior do que uma cidade inteira. Hernando Dias Lopes diz também que nossa sociedade está aderindo à filosofia de Jonas. Atualmente as coisas parecem valer mais do que as pessoas. Plantas e animais têm mais valor do que pessoas. Um crime ambiental é punido com muito mais rigor do que crimes contra a vida. Milhões de abortos são praticados todos os anos, sem qualquer reação negativa da sociedade. Mas se um animal silvestre é sacrificado, a imprensa alardeia o fato e o criminoso é exemplarmente punido. Essa é a nossa sociedade. Não aprovamos os crimes ambientais, nem endossamos aqueles que cometem crimes contra a fauna, a flora e muito menos crimes contra os animais. Não é esse o fato, não é esse o assunto. Todavia as pessoas valem mais do que plantas e animais. Alguns anos atrás, interessante, o ex-senador Magno Malta, ele denunciou algumas mudanças que estavam tentando fazer no Código Penal brasileiro. Sabe qual era a proposta que estavam tentando aprovar? Se você fosse pego vendendo uma pena de pavão na feira, pegaria 7 anos de cadeia. Se você tirasse o ninho de passarinho do lugar, pegaria 5 anos de cadeia. Mas o crime de lesão corporal, como meter a faca em alguém, e se essa pessoa não morresse, pegaria somente 6 meses de cadeia. Olha que inversão de valores. O crime de abandono de vulnerável, por exemplo, abandonar uma criança ou um idoso, daria 6 meses de cadeia. Mas se você desse um tapa num animal, num cachorro ou um cavalo, 7 anos de cadeia. Então, hoje em dia, muitos ficam mais sensibilizados ao ver um cão abandonado na rua do que ver uma criança embaixo de uma ponte. Não é essa a realidade? É. No ano passado, um cachorro foi morto a pauladas por um segurança de um supermercado. Morto a pauladas. Que coisa terrível. Terrível. Essa notícia viralizou nas redes sociais. Artistas se mobilizaram, houve repercussão nacional. Em 2018, uma idosa de 106 anos também foi morta a pauladas. E pouquíssimo se falou nos noticiários. Não houve repercussão nenhuma em relação a esse fato. Então, eu não estou dizendo com isso que é certo espancar um animal. Só que para muitos, um cachorro tem muito mais valor do que uma pessoa, uma idosa de 106 anos. Não é isso que temos visto hoje. Jonas se alegrou com uma planta que nasceu sem ele plantar, mas ficou irado e pediu a morte por Deus ter salvado vidas que estavam a passos largos para a condenação eterna. Que Deus nos guarde dessa inversão de valores, amados. Que Deus nos guarde de sentimentos tão terríveis que não eram para estar no coração da vida de alguém que diz ser servo de Deus. Não podia estar. Esse livro termina com uma pergunta, amados. Uma pergunta sem resposta. Olha aí, versículo 11.
E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais? Irmãos, nós não sabemos se Jonas se arrependeu ou se ele permaneceu rebelde. Não sabemos se sua ira cessou de arder ou se ele continuou amargo até o final da sua vida. O livro não dá essa resposta. Contudo, esse livro não está concluído, porque essa resposta não deveria ser dada apenas por Jonas. Não era só para Jonas responder. Jonas não está 2.700 anos antes de nós. A bem da verdade, Jonas está, simbolicamente falando, dentro de nós. Ele mora debaixo da nossa pele. O coração de Jonas bate em nosso próprio peito. O sangue de Jonas corre em nossas veias, muitas vezes. Pode não ser em todos, mas em muitas pessoas. Sentimos compaixão por aqueles a quem Deus ama. Eis a questão. Temos disposição de levar a palavra para aqueles por quem Cristo morreu? Temos essa disposição? O nosso coração se quebranta pelas mesmas causas que tocam o coração de Deus. Temos disponibilizado verbas financeiras para ajudar aqueles que estão pregando aos pagãos, assim como Jonas foi enviado para pregar em Nínive? Warren Wiersbe diz que o mais importante não é como Jonas respondeu à pergunta de Deus, mas sim como você e eu estamos respondendo essa pergunta nos dias atuais. Concordamos com Deus que as pessoas sem Cristo estão perdidas? Não, se não houvesse céu e inferno, para que enviar Jonas para pregar em Nínive? Morreu, acabou. Não é essa a lógica? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Porque há essa grande comissão, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, concordamos com Deus que as pessoas sem Cristo estão perdidas? Como Deus, temos compaixão dos perdidos? Nós nos preocupamos com os que vivem em nossas grandes cidades, onde há tanto pecado e tão pouco testemunho, principalmente dos crentes. Oramos para que o evangelho alcance as pessoas de todas as partes do mundo. Estamos contribuindo com isso. Quando você contribui aqui, você está ajudando o missionário lá no Níger e o Alan e suas famílias lá na Indonésia. Estamos contribuindo. Nós nos regozijamos quando os pecadores se arrependem e creem no Senhor, no Salvador. Não podemos responder por Jonas, mas podemos responder por nós mesmos. Que Deus nos guarde e nos ajude e nos livre de ter Jonas em nós. Amém, amados? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Que Deus cure a nossa alma. Que Deus continue também sendo misericordioso, nos proporcionando milagres, mas que Ele continue sendo Deus, enviando de vez em quando verme, ventos sobre a nossa cabeça para tirar o nosso conforto. Deixa Ele ser Deus, amados. Fale somente: Senhor, eis-me aqui, cuida de mim, me corrija. Eu preciso da Tua correção, preciso do Teu cuidado, preciso do Teu amor, preciso do Teu perdão. Me guarde de ser um Jonas, de ser insensível para com vidas humanas, mas ser tão sentimental para com coisas, com plantas, com animais. Deus, em nome de Jesus, Pai, Te louvamos por mais essa conclusão desse estudo, Pai. Te louvamos por tudo que aprendemos, Senhor. Ajuda-nos a ser praticantes da Tua palavra, e não somente ouvintes. Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, quando o Senhor nos disser algo, Pai, nos comissionar a algo. Abra nossos ouvidos, Senhor, porque Jonas, ele ouviu a Tua voz, mas inicialmente não obedeceu, mas foi provado, foi testado, depois ele obedeceu, mas de má vontade, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Cura, Senhor, cura-nos da surdez, cura-nos, Senhor, da cegueira espiritual. Senhor, nessa manhã eu Te peço que o Senhor venha tocar em almas humanas aqui, Senhor, converter vidas que precisam ter um encontro contigo, Senhor. Para Ti todas as coisas são possíveis.
Só que o Senhor é educado, o Senhor não invade o coração de ninguém, o Senhor não força ninguém a se render a Ti. O Teu Espírito Santo convenceu os ninivitas, mas eles foram convencidos e deixaram-se convencer. Pai, faz o mesmo aqui nessa noite, eu te peço. Envia Teu Espírito Santo e bata a porta de cada coração aqui, Senhor. Os que estão desanimados, que eles sejam fortalecidos. Os que estão perdidos, que eles sejam salvos, Senhor. Pai, aqueles que estão desviados, que eles voltem para o caminho do Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Livra-nos de todo mal, Pai. Senhor, sabemos que o domingo de hoje é um domingo de carnaval. Pai amado, a violência está encampada, Pai. Muitos armados pela rua, muitos bêbados, Senhor. Pai, passamos agora, Senhor, por uma dupla na moto com a arma em punho, à mostra, uma via pública, Senhor, algo inédito, algo que não se via, mas que o Senhor venha nos guardar na nossa ida também, Senhor, nos livrar de todo mal e converter essas almas também, Pai, que estão perdidas. Porque eu também estava, Senhor, eu amava o carnaval, eu respirava carnaval, Senhor, eu me deleitava, mas o Senhor mudou a minha vida e pode mudar a deles e a de muitos aqui também nessa manhã, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, limpa o nosso coração, pega-nos pelas mãos, Senhor, nos restaura para a Tua glória, é o que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus, amém.